Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão das loterias, né? Então, episódio curtinho de hoje. Por que a gente estuda, né, essa questão dos jogos de azar na Conscienciologia, né? E uma outra pergunta seria qual a relação, né, entre os jogos de azar e a espiritualidade, né? Então, o primeiro aspecto, né, que eu destaco é justamente a questão kármica, né? Basicamente, né, uma pessoa que ganha na loteria ou no cassino, ela meio que está contraindo, né, uma dívida kármica com todos os outros jogadores, né? E em alguns contextos, né, isso pode ser válido, né? Certa vez eu ouvi, né, do próprio professor Valdo Vieira, ele falando, né, que ganhou na loteria, isso permitiu, né, aparelhar o consultório dele, né? E o professor Valdo, ele fez muita assistência, então provavelmente essa ajuda, né, que ele recebeu do lado de lá, né, dos espíritos, foi bastante compensado, né, pela assistência que ele fez, né? Então, eu gostaria, né, de falar, né, que a primeira vez que eu ouvi falar, né, em ser ajudado a ganhar na loteria pela espiritualidade nessa vida, né, foi com os livros, né, do Método Silva, do autor, né, José Silveira. O José Silveira, ele tem um relato parecido, né, com o do professor Waldo, em que a espiritualidade basicamente dá uma forcinha extra, né, uma fase crítica da vida dele, né, para que ele efetivamente cumprisse, né, a sua missão de vida. E muita gente, né, mesmo pelo motivo errado, começou a estudar, né, sobre espiritualidade para psiquismo, né. Muitas pessoas, né, são atraídas por essa ideia, né, de ganhar na loteria, né, e com isso elas buscam, né, informações sobre espiritualidade, né. A maior parte das pessoas, elas provavelmente não vão chegar, né, a ganhar na loteria, mas o estudo, né, sobre o parapsiquismo e a espiritualidade é algo que compensa, né, por si só. E raramente, né, esse desejo só da grana, né, permanece com o tempo, né. Então, como é que é essa questão do karma quando a pessoa ganha na loteria, né? Basicamente, isso parte do princípio que isso, né, o evento da loteria, de ganhar na loteria, não aconteceu por acaso, né? Mas isso pode ser, né, um indício de que uma pessoa ela tenha uma missão de vida ou programação existencial no sentido de fazer alguma coisa com o dinheiro que beneficie, né, muitas pessoas, né? E a ideia, né, de ganhar na loteria e só curtir a vida provavelmente é uma ideia, né, que não vai fazer a pessoa efetivamente cumprir a missão de vida dela, né? E a grande diferença, né, entre uma pessoa que ganha na loteria, como o próprio professor Valdo Vieira, e as outras pessoas, né, que apostam cegamente, é o fato, né, dele ter sido basicamente orientado, né, pelos espíritos. Então ele jogou, né, para ganhar, né? Ele não está apostando em um sonho e ele certamente não dependia, né, do dinheiro da loteria para viver com dignidade, né? E uma pessoa, né, que joga para perder, né, para alimentar um sonho, é uma pessoa que joga pelo sonho e termina perdendo dinheiro, né? Mesmo que, hipoteticamente, né, a pessoa jogue só R$ 5 por mês, no final de um ano são R$ 60, sem os juros, né? E é o suficiente, por exemplo, a pessoa comprar uma roupa relativamente alinhada, né? Ou então, no final de 5 anos, esse dinheiro pode render, né, um eletrodoméstico novo. A pessoa ainda, né, economizando esse dinheiro, pode começar um negócio qualquer, o que é bem menos arriscado, né, do que propriamente jogar na loteria só, né? Um dos casos, né, de pessoas famosas parapsíquicas ganhando jogos de azar foi, por exemplo, o caso descrito, né, na biografia do Uri Geller, né, que é um famoso paranormal dos Estados Unidos. Você pode ir no YouTube, né, pesquisar Uri Geller FBI, que ele vai retornar um vídeo do FBI, né, falando como o caso, né, do Uri Geller, né. E basicamente ele relata, né, como tentou manipular o resultado em cassinos, mas em vez de conseguir, né, levar o dinheiro, ele ganhou foi uma surra dos seguranças do cassino, né. Uma outra questão, né, que costuma ser problemática é o uso das loterias, né, para lavagem de dinheiro, né, um problema social muito grave, né. E a gente tem hoje no Brasil, né, políticos que ganharam na loteria mais de 5 vezes, o que seria o cúmulo da sorte, né. E na prática, né, são pessoas que fazem todas as apostas possíveis, né, para ganhar o prêmio, ou então são pessoas que oferecem, né, a quem ganhou o prêmio uma quantia maior que o prêmio, né,
em paraísos fiscais e aí pega o bilhete, né, para basicamente esquentar o dinheiro, né, dando aparência de legalidade, né. Então, eu gostaria, né, de finalizar esse episódio dizendo que a ideia, né, o processo da loteria em si, ele não é de todo ruim nem de todo bom, né. Então, fica aí essa mensagem para o pessoal. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa sobre essa questão das loterias, dos jogos de azar, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.